Olá, senhores, boa tarde. Hoje estaremos falando sobre cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença está elencado no artigo 515 do Código de Processo Civil. Para ocorrer esse processamento de cumprimento de sentença, primeiramente, tem que haver um título judicial. Diferentemente da execução de título executivo extrajudicial, que depende de um título exequível que preenche os requisitos da exigibilidade, certeza e liquidez. Então é um documento extrajudicial que tem força executória quando preenchido esses requisitos, os quais falei para os senhores. No cumprimento de sentença, o título é judicial, não extrajudicial. E como ocorre o título judicial? O artigo que eu falei para os senhores há pouco, artigo 515, mostra ali quais são os rolos de sentenças que transformam aquela decisão homologatória ou de resolução do mérito, de deferimento dos pedidos elencados em determinada petição inicial, que foram motivos para uma demanda judicial, se transforma após a sentença num título executivo judicial. Mas quando ocorre esse título executivo judicial? Ocorre quando houve uma sentença em que uma das partes é vencedora daquela demanda e aquela demanda tem como cunho o pagamento de certa obrigação, ou uma obrigação de fazer, ou de pagar, ou de dar, ou de indenizar, que é de pagar. E a parte vencida, após essa sentença transitar em julgado, e ela ser intimada a cumprir aquela obrigação com aquele pagamento, ou obrigação de fazer, ou de dar, ou de entregar coisa, e ela fica inerte, ela não cumpre com mandamento judicial, com a intimação ou com a citação de cumprir com aquela obrigação condenatória ou homologatória, como pode ser de partilha ou de herança e etc. Inclusive em ação penal também é cabível o cumprimento de sentença quando a parte tem por obrigação, aquela que causou dano ao patrimônio de alguém, lesou alguém de alguma forma, ela tem por obrigação também de cumprir com aquela sentença de reparar o dano, que pode ser também de cunho patrimonial ou moral, uma sentença também criminal. Pois bem, senhores, voltando ao assunto do título executivo propriamente dito, uma vez que a parte foi citada, ou intimada através do seu patrono, do seu advogado, a cumprir com aquela obrigação do comando sentencial e não o faz no lapso temporal determinado pela lei ou pelo juízo a cumpri-lo, a parte que não recebeu aquela quantia, ou que não teve satisfeita a sua obrigação, a obrigação de reparar o dano ou de entregar coisa, ela poderá requerer ao juiz o cumprimento da sentença. Esse cumprimento da sentença, ele está bem delineado no artigo 523 do Código de Processo Civil. Então, uma vez que a parte não cumpriu com a obrigação, como eu disse para os senhores, o autor daquela ação, aquele que quer ver satisfeita aquela obrigação,
ele promoverá o cumprimento da sentença da seguinte forma: com uma petição nos próprios autos daquela ação principal, uma petição comum, não é em apenso, mas nos próprios autos ocorrerá o cumprimento da sentença. A parte que tem que cumprir com aquela obrigação será citada ou intimada através do seu patrono para cumprir com aquela obrigação no prazo de 15 dias. Não cumprindo essa obrigação no prazo de 15 dias, ela incorrerá em multa de 10% sobre o valor daquele cumprimento, daquele título executivo judicial, 10% em cima do valor já atualizado, bem como incorrerá o pagamento de 20% de honorários sucumbenciais ao advogado autor daquela ação principal e que agora está em fase de cumprimento de sentença. Então, o cumprimento de sentença, amigos, em síntese, é com base em título executivo judicial de sentença que transitou em julgado. E o seu processamento está bem desenhado, está bem articulado no artigo 523 do Código de Processo Civil. E as modalidades de sentenças que, após transitar em julgado, se revestem de título executivo judicial estão inseridas no artigo 515 do Código de Processo Civil. Uma vez não cumprido o cumprimento de sentença pelo réu, o procedimento de constrições judiciais são os mesmos da execução por título executivo extrajudicial. O autor pode requerer, através do seu advogado, que haja penhora online, Bacenjude, em contas bancárias do executado, de valores, de dinheiro, em contas bancárias do executado. Não encontrado esses valores, poderá o autor requerer o renajude, que é a constrição judicial de veículos automotores. Uma vez não encontrado veículos automotores, poderá requerer o autor que seja expedido pelo juízo uma certidão daquele título executivo extrajudicial com o objetivo de que os cartórios de imóveis daquela localidade sejam cientificados a noticiar se há algum bem imóvel no nome do executado, a fim de que seja averbado a favor do autor daquela ação e daquele cumprimento de sentença, e que poderá ser penhorado a favor do autor e posteriormente ir à asta pública ou ser adjudicado a favor do autor. Uma vez não encontrado nenhum bem, poderá o autor requerer infojude, que é a quebra do sigilo fiscal do réu, para que se constate se eventualmente o réu tem algum bem oculto que não aparece em seu nome no cartório de imóveis. Uma vez aparecendo bens ou valores que, através do infojude, facilmente é encontrado, poderá o autor ter satisfeita o cumprimento de sentença através desses mecanismos e receber os seus valores ou sua obrigação. Então, senhores, são vários mecanismos para que se cumpra uma obrigação, um título executivo judicial através do cumprimento de sentença e de várias constrições judiciais. Essa é mais uma dica. Um abraço a todos e até o próximo encontro, senhores.